Fala galera, professor Fred na área. Ainda estamos falando sobre o conceito de Estado, agora vamos dar uma olhadinha sobre o Estado e suas formas de governo. Vamos lá. O Estado, desde o Estado moderno, desde o seu surgimento no século XVI, ele assumiu várias formas diferentes de governo, né? Então a sua principal característica, que é a concentração dos poderes, né? A centralização dos poderes, né? No Estado, levou ao desenvolvimento do primeiro modelo de governo do Estado moderno, que é o Estado absolutista. Esse Estado, então, o Estado absolutista, ele ficou conhecido e reconhecido historicamente pelo fato de concentrar todos os poderes do Estado na figura de uma pessoa só, que, né, no caso da monarquia absolutista, era o rei. Vamos dar uma olhadinha como é que funcionava, então, o Estado absolutista. Caracterizado pela unidade territorial e pela concentração total dos poderes na figura do rei, o Estado absolutista surgiu no contexto da expansão mercantilista e predominou na Europa entre os séculos XVI e XVII. Por ser absoluto, o rei detinha o controle das atividades econômicas, fixando preços e tarifas, além de intervir na concessão dos monopólios. Veja só, o rei tinha um poder total, né, da sociedade monárquica absolutista da época. Por isso que o Estado é chamado absolutista. O rei era absoluto, ele tinha total controle, tudo era centralizado na figura do rei. Todas as decisões, seja da esfera jurídica, seja da esfera legislativa ou executiva, eram todas tomadas pelo rei. Então o rei, além desse poder todo, ele intervinha nas relações econômicas, ele taxava os preços, ele fixava condições aos monopólios, enfim, era todo um processo de intervenção do Estado, uma vez que o rei pudesse fazer isso a bel prazer, uma vez que ele era absoluto e tinha o poder total para fazer esse tipo de coisa, né? Além disso, o rei administrava a moeda e os metais preciosos, determinava a estrutura jurídica e comandava o contingente militar. Um dos exemplos históricos mais marcantes desta concentração de poderes, do poder absoluto, ficou imortalizado na frase "O Estado sou eu", do rei Luís XIV na França. Então essa frase do rei Luís XIV, "O Estado sou eu", remete-se à expressão máxima do absolutismo. Sem o rei não existe o Estado. A concentração dos poderes era tanta na figura do rei que sem ele o Estado praticamente não existiria. O rei então seria a personificação do Estado absolutista, certo? Vamos para o nosso próximo Estado, que é o Estado liberal. O Estado liberal ele surgiu em decorrência do conflito entre a burguesia com os nobres e o clero. Por quê? O clero, por sua vez, legitimava o poder dos reis, afirmando que o poder do rei era de origem divina, né? Deus escolheu o rei para governar. E, em contrapartida, os nobres, né, fomentavam a religião e a igreja por legitimar o seu poder. Então havia uma espécie de relação vantajosa para os dois nesse sentido. A burguesia, que vinha surgindo como uma nova classe social já desde o século XVI, ela vai trazer novos ideais, principalmente em relação à economia, né? O rei, lembrando que ele tinha o poder de taxar os preços e ter uma interferência, né, direta nas relações econômicas, isso fazia com que a economia ficasse muito engessada. Com a expansão do mercantilismo, com o desenvolvimento econômico, pouco a pouco foram sendo questionados esses entraves que o Estado colocava às relações econômicas. Portanto, o Estado liberal é uma resposta a esse controle do Estado, às relações, principalmente as relações econômicas e as liberdades individuais. Vamos dar uma olhadinha aqui. O resultado do conflito, então, entre nobres e clero e a burguesia resultou na Revolução Francesa e esta ficou marcada pela contrariedade aos regimes absolutistas. Os principais valores do liberalismo são o individualismo, a liberdade e a propriedade privada.
O Estado liberal fundamenta-se politicamente na soberania popular e na representação política. Veja só, para o Estado liberal, então, o que vale, né, o poder soberano está na mão do povo. É a maioria da população que deve decidir, né, os rumos do Estado. E principalmente a questão da representação política, pois uma vez que nós temos o desenvolvimento da sociedade moderna em uma velocidade tal que nem mesmo naquele momento eles tinham muito controle do que estava acontecendo, era necessário então que se escolhessem representantes para levar as demandas da população ao Estado, uma vez que não era possível a participação de todos diretamente nas decisões públicas. Uma de suas principais características é a distinção e a separação entre a esfera pública e privada. Então, a partir do Estado liberal, distingue-se muito bem o que vai ser a iniciativa pública e o que vai ser a iniciativa privada, o que seria o público e o privado, certo? Nesta perspectiva, portanto, o Estado teria a função de garantir a ordem para que todos pudessem desenvolver livremente suas atividades. Nesse conceito básico, o Estado deveria garantir principalmente a liberdade aos indivíduos, uma vez que a liberdade é fundamental para o desenvolvimento pleno da humanidade. Então, na concepção dos liberais, a liberdade é fundamental no desenvolvimento do homem, certo? O Estado socialista foi uma resposta ao Estado liberal. O Estado socialista ele traz algumas críticas ao Estado liberal, principalmente em relação a como que são estruturados o modelo de produção e a divisão da riqueza produzida. Considerado uma das primeiras reações sistemáticas ao Estado liberal, o socialismo questiona as bases materiais da sociedade capitalista, principalmente no que condiz com as condições de produção e a apropriação da riqueza. Apesar de o socialismo existir desde a primeira metade do século XIX, foi apenas em 1917, com a vitória da Revolução Russa, que foi fundado o primeiro Estado socialista. Então, o socialismo como teoria científica já existia desde meados do século XIX, com o desenvolvimento da obra, principalmente a obra O Capital e o Manifesto Comunista, de Friedrich Engels e Karl Marx, né? Então esses ideais socialistas já estavam presentes na sociedade europeia, porém o primeiro Estado devidamente socialista surge após a Revolução Russa, né? E vai ser implantado esse regime na Rússia em 1917 e perdurará esse regime socialista até o final dos anos 80. Vamos adiante. A Revolução Russa tinha como objetivo superar o capitalismo, abolir a propriedade privada e socializar os meios de produção. O Estado teria um papel transitório nesse processo, onde estruturaria a sociedade e permitiria a livre organização do povo. Vamos adiante. O Estado fascista e nazista. Logo no pós-guerra, o cenário de pós-guerra, do primeiro pós-guerra na Europa, foi um cenário de descrença nas instituições políticas, né? Isso se deu, claro, em função dos horrores que ocorreram na guerra, do que levou as nações a guerrearem. Então, nesses terrenos de instabilidade e descrença nas instituições políticas, nasceram regimes nacionalistas que tentavam resgatar o orgulho dessas nações. E estamos falando do Estado fascista italiano e do Estado nazista alemão. O fascismo e o nazismo foram movimentos políticos que surgiram ao final da Primeira Guerra Mundial e ficaram conhecidos por se tornarem regimes políticos bem rigorosos, com características antiliberais e anticomunistas. Por apresentarem muitas semelhanças ideológicas, são conhecidas pela expressão nazifascismo. O fascismo surgiu na Itália no primeiro pós-guerra com a liderança de Benito Mussolini. Caracterizou-se por um regime nacionalista e tinha como fundamento o restabelecimento das origens e glórias do Império Romano. Vamos adiante. O regime fascista apresentava o conceito de que a nação deveria ser uma unidade moral, política e econômica. Ou seja, nesse sentido, todos deveriam ter o mesmo conceito sobre
o código moral, a política e a economia do país. Era inaceitável qualquer forma de oposição ou de contraposição nesses quesitos. Desta maneira, era extremamente proibido manifestações de oposição ao regime, cabendo à instituição jurídica, que era controlada pelo Poder Executivo, coibir toda e qualquer oposição. E é aí que começa, nesse processo de coibir toda e qualquer oposição, a perseguição aos opositores. O nazismo, por sua vez, surgiu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, liderado por Adolf Hitler. Assemelha-se ao fascismo italiano pelo regime nacionalista, restringindo a participação política à plena adesão ao regime e ao seu líder. Era necessário para que você participasse ativamente, né, da política nessa época, que você aderisse ao regime e às suas ideologias, assim como, né, ao seu líder máximo. Diferenciou-se do fascismo por apresentar um programa racista, xenofóbico, além de perseguir judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais, né? O projeto nazista era o projeto da raça superior, da raça ariana. Portanto, todos esses que não se enquadravam nesse ideal de sociedade eram perseguidos e expulsos. Aqueles que não eram expulsos foram mortos, né? Então, o que diferenciou o fascismo e o nazismo foi justamente que o nazismo teve mais essa perseguição étnica do que, de certa forma, o fascismo. Vamos adiante. Após a Segunda Guerra Mundial, a bipolarização do mundo, né? O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista liderado pela União Soviética e uma das respostas às crises do capitalismo, né? Porque o capitalismo nesse período começou a ser muito questionado, principalmente em relação às suas crises, à inflação, ao desemprego e os movimentos operários aumentando, isso tudo, a má distribuição da riqueza produzida, tudo isso fez com que o capitalismo tivesse severas críticas nesse período. Uma das respostas a essas críticas foi o surgimento, a implantação do estado de bem-estar social. Teoricamente elaborado pelo economista inglês John Maynard Keynes, apresentava características de intervenção estatal nas atividades econômicas, criando regras, fornecendo subsídios, executando investimentos, com a finalidade do bem-estar da maioria da população. O estado de bem-estar social ele garantia, então, os direitos básicos da população para a sobrevivência, ou os direitos para o bem-estar geral da população, como saúde, educação, transporte, lazer, na tentativa de reaquecer a economia. Por quê? Uma vez que garantido esses direitos aos trabalhadores, os trabalhadores não precisariam mais gastar do seu dinheiro com esses serviços. Não gastando esse dinheiro com serviços, o trabalhador se torna um consumidor em grande potencial. Sendo um consumidor em grande potencial, a economia volta a girar com mais fluidez. Então, o estado de bem-estar social, em um certo momento, deu uma resposta às crises econômicas, assim como uma resposta aos anseios do movimento operário, porém chegou num ponto onde que a carga tributária, pois o custo desses direitos é muito alto, a carga tributária do Estado gerou uma inflação quase que sem precedentes, né, nos estados que implantaram o estado de bem-estar social, chegando ao seu ápice, chegando ao seu final, né, na crise do petróleo em 1976, quando então se retoma a discussão de deixar a intervenção do Estado nas relações econômicas novamente, ou seja, trazer à tona novamente o pensamento liberal, só que agora com uma nova roupagem, o pensamento liberal um pouco mais, com menos liberdade de mercado, digamos assim. O Estado neoliberal, portanto, vai surgir na crise do estado de bem-estar social, né, que vai proporcionar a sua implantação e o seu surgimento no final dos anos 70. Os economistas Friedrich von Hayek e Milton Friedman foram os principais teóricos dessa corrente e afirmavam que somente a liberdade econômica produziria indivíduos e sociedades livres.
Desta maneira, era necessário desvincular a economia da política como caminho para a prosperidade econômica, ou seja, novamente a discussão de que a economia deveria estar desvinculada, as relações econômicas não deveriam sofrer interferência direta do Estado. Este conceito resume-se na ideia de Estado mínimo, ou seja, a mínima intervenção do Estado nas relações econômicas na vida dos indivíduos e das pessoas. Até por volta de 2008, quando ocorreram as crises econômicas, principalmente a crise econômica nos Estados Unidos, o modelo neoliberal vinha muito bem, obrigado, sem muitas críticas. A partir dessa crise econômica de 2008, o que vai ocorrer é que novamente começam a surgir questionamentos de que se o Estado não deveria intervir novamente na economia, regrando, trazendo uma carga normativa maior, certo? Então, a partir daí começa uma nova discussão a respeito do modelo estatal. Porém, a grande maioria dos países ainda adota o modelo neoliberal. Certo, galera? Essa foi a nossa aula sobre o Estado. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!